O Rio de Janeiro concentra grande parte dos geradores de conteúdos da cultura criativa. O que falta para se consolidar como polo global de integração de inovações tecnológicas nas mídias digitais? O Rio em Foco está no ar. Para discutir como transformar o Rio de Janeiro em referência na produção de conteúdos interativos digitais, convidamos o presidente da Rede de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Alcântara Gomes, o coordenador do Fórum Rio Convergência Digital, Tito Riffe, e o diretor do Centro Experimental de Conteúdos Interativos Digitais, Ricardo Saur. O CECID é um projeto pioneiro do Brasil, criado pela RioSoft em parceria com o Sebrae e a FINEP, e apoio do Clube de Diretores Lojistas. A nossa reportagem conversou com John Forman, um dos criadores do CECID. Vamos ver. O papel do CECID acho que é um papel muito importante porque a gente percebe aqui na área de ciência e tecnologia no Brasil uma dificuldade muito grande de você transferir pesquisa dos centros acadêmicos, das universidades, das instituições científicas e tecnológicas para o mercado. As empresas, essa relação empresa-universidade, ela ainda enfrenta muitas barreiras aqui no Brasil, e o CECID é um pouco uma resposta a isso nessa área de convergência digital. A ideia dele surgiu muito em cima da pesquisa que foi feita para o Ginga, que é o middleware da TV digital brasileira. Ele meio que foi uma resposta que o segmento deu ao professor Luiz Fernando da PUC do Rio de Janeiro, que em determinado momento convocou as entidades empresariais, convocou o governo do estado, falando que eles tinham desenvolvido toda uma tecnologia inovadora para a TV digital. Tecnologia essa que estava disponível, mas que na época ainda não estava decidido ou determinado que seria de fato adotada, como depois foi. Então, naquela época, a gente se motivou, se organizou, criou o Rio Convergência Digital, que é uma rede tríplice hélice, né? Temos empresas, temos o governo do estado, temos as instituições aqui do Rio de Janeiro, em torno desse desafio de trabalhar melhor a convergência digital, a partir, naquela ocasião, da TV digital interativa que estava começando a surgir no Brasil. E agora, quando o CECID de fato se concretiza, mantendo a TV digital, mas no sentido mais amplo, indo também para os conteúdos interativos digitais de uma forma mais ampla, não só TV, mas celulares, notepads e todos esses dispositivos móveis que estão vindo. De que forma esses conteúdos interativos digitais e o que a gente pode produzir hoje no estado do Rio de Janeiro ganha força com o CECID? Bom, em primeiro lugar, nós temos, a partir da operacionalidade do CECID, um local, né, bem equipado, com equipamentos modernos e atualizados, que é um investimento caro que os pequenos produtores normalmente não conseguem fazer, né? Então nós estamos democratizando a maneira de colocar uma boa ideia criativa de um produtor se tornar concreta, né? E vir fazer através do CECID. Nós temos os laboratórios que são abertos, exatamente voltados para essa comunidade. E isso facilita bastante. Nós também ajudamos em algumas coisas, né, porque a gente tem que lembrar o seguinte: nós estamos num ponto muito interessante aí da interatividade da TV digital no Brasil, porque talvez por uma das raras ocasiões em que o Brasil tem uma oportunidade de começar uma corrida por um novo mercado, um novo mundo que essa convergência digital traz, em igualdade de condições com os países no exterior. Uhum. Quer dizer, ninguém no mundo hoje em dia está adiantado, né, em interatividade digital. Todos estão começando. Então, hoje, poucas são as tecnologias brasileiras que estão à frente, né? A gente tem a Petrobras, por exemplo, em águas profundas, mas levou anos e anos para vir lá de trás, adquirir o conhecimento, desenvolver e aplicar. Nós hoje temos uma oportunidade na interatividade da TV digital de já começarmos para né? Para e passo. Tito, qual a importância das parcerias nesse processo? Olha, isso foi fundamental. Acho que o John Forman lembrou muito bem que tudo teve início com uma provocação do professor Luiz Fernando Soares, da PUC do Rio de Janeiro,
que disse que não havia valorização nem no Rio de Janeiro, nem da classe política, nem do governo do Estado, na época eu era secretário, para o fato de que estava sendo desenvolvida aqui no Rio de Janeiro uma tecnologia genuinamente nacional de ponta na área da convergência digital. E aí nós constituímos um primeiro embrião do que seria a rede Rio de Convergência Digital, com o objetivo justamente de conhecer melhor essa tecnologia, procurar fazer com que o Rio de Janeiro se transformasse em protagonista nesse processo de implantação da convergência digital em nosso país. E eu acho que o CECID, o Centro Experimental de Conteúdos Interativos Digitais, é o primeiro resultado concreto, espero que não seja o único, mas é o primeiro resultado concreto importante dessa rede que se constituiu. A gente deve mencionar aqui a participação efetiva da PUC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UERJ, da Universidade Federal Fluminense e também de instituições do governo, como o PRODERJ, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Firjan, representando o empresariado. Enfim, foi um grupo grande de instituições públicas e privadas que se manifestaram naquela ocasião defendendo o Ginga como tecnologia nacional e defendendo também o papel do Rio como protagonista nesse processo. Paulo, a gente fala muito da questão comercial, né, da interatividade como um potencial comercial, mas de que maneira a interatividade pode revolucionar o aprendizado? Como mencionou o John Forman, há um aspecto fundamental que a gente deve tratar para responder a sua questão. De fato, nós precisamos incrementar a relação universidade-empresa, porque a competitividade das empresas depende do conhecimento gerado nas universidades. E todo esse procedimento que foi elaborado para o CECID contribui fortemente para que se transfira conhecimento e, em consequência, tecnologia e inovação para as empresas, para que elas possam atuar de uma forma mais eficaz no mercado internacional. E as empresas têm que adquirir uma competitividade internacional nessa época de globalização. O CECID se preocupa muito com conteúdos, e os conteúdos hoje são determinantes para você desenvolver procedimentos ligados ao ensino e à aprendizagem. Eu não estou falando de educação à distância, estou falando da educação como um todo, porque os procedimentos interativos, eles fazem parte do ensino participativo. A mudança no processo pedagógico foi muito grande ao longo dos últimos anos. Até 1970, nós vivíamos com uma relação ensino-aprendizagem praticamente multissecular, desde a Universidade de Bolonha, da informação unidirecional do professor para o aluno. Ou seja, o professor chegava na sala de aula, transmitia suas informações e o aluno passivamente absorvia ou não aquelas informações e anotava. Com o acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, o ensino mudou de eixo. Ele passou para um ensino participativo e, para isso, estão contribuindo fortemente esses novos dispositivos, os tablets, os celulares e os netbooks e outros, que vêm fortalecendo visivelmente o processo de aprendizagem na sala de aula. Então, eu acho que, além de gerar conteúdos para a educação à distância, isso permitirá, por exemplo, uma facilidade na oferta de disciplinas experimentais. Porque quando eu era jovem e ia para um laboratório de física, eu fazia um experimento de queda dos corpos com um plano inclinado ou deixando cair uma bolinha, uma bilha metálica, alguma coisa assim. Hoje eu posso fazer uma modelagem disso. Eu posso fazer uma modelagem botânica, em zoologia, em microbiologia, e isso facilita extraordinariamente todo o processo pedagógico. Agora, a questão da participação dos produtores dessa tecnologia no CECID, como se unir a eles, como trazê-los para dentro do CECID para produzir esses conteúdos e a gente fazer com que ele funcione, de fato? Bom, a primeira medida, né, é divulgar bastante o CECID e divulgar a filosofia do CECID, que é uma filosofia de casa aberta, exatamente para receber esses pequenos e médios produtores e dar a eles um alento maior. Porque normalmente são pessoas batalhadoras, sabem das dificuldades que existem, né? E entre você ter uma excelente ideia, produzir um lindo conteúdo e fazer aquilo publicável, chegar ao público, né, é um caminho muito árduo. O CECID acho que pode agir muito, está já agindo nisso, em fazer com que esse caminho seja mais suave e mais alentador para esses produtores. Por conta de editais? Por exemplo, né, nós acabamos de fazer agora um edital em colaboração com o SEBRAE,
né, que foi o primeiro, mais ou menos, para testar o que está acontecendo nessa percepção, e tivemos uma surpresa muito agradável, que fortalece muito essa convicção que o Rio tem essa vocação. Nós fizemos um pequeno edital, modesto, com uma quantia modesta. Achávamos que talvez 6 ou 7 projetos deveriam aparecer, pelo que a gente havia conversado. Não tínhamos grandes divulgações nem verba para isso, mas veja, apareceram 21 projetos. Nós selecionamos desses 21, 11 projetos de excelente qualidade. Infelizmente, os recursos só deram para apoiar 9 desses 11. Ontem, numa cerimônia conceitual, nós acabamos de assinar esses contratos com esses produtores e é incrível a diversidade desses conteúdos, né? O que, como eu disse, prova a tese de que o Rio tem essa vocação, né? E aí, como o Paulo disse, existem projetos no meio desses que vão ajudar muito esse processo pedagógico, né? A gente acha que um dos problemas que nós temos hoje de capacitação de mão de obra no Rio por exemplo, você não pode apressar muito os cursos, porque há uma notória dificuldade de compreensão de texto do pessoal que sai do nível médio. Você substituindo vários textos por vídeos, a qualidade e a velocidade da capacitação melhora muito. No próximo bloco, vamos conhecer os projetos aprovados pelo primeiro edital do CECID. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Para atender ao primeiro edital lançado pelo CECID, 21 pequenas empresas cariocas se inscreveram e 9 foram selecionadas e já assinaram o contrato. Vamos ver o que elas estão propondo. A Batuque TV Digital traz uma ferramenta com interface simples e intuitiva para a criação de conteúdos interativos para a TV digital. Este projeto propõe a criação de jogos a serem rodados na plataforma de TV digital interativa, com temas voltados para o empreendedorismo e os grandes eventos esportivos que acontecerão no Rio de Janeiro. Seu grande diferencial está na qualidade dos jogos a serem criados. O Livro em Branco criará 2 aplicações multiplataforma, uma para o usuário criar suas próprias histórias e outra para lê-las. O usuário desenvolve sua própria história de forma personalizada. Apesar da ideia original ser voltada para histórias interativas, o uso da ferramenta é muito genérico, tendo um grande potencial na criação de conteúdo para e-learning. O Código de Cores traz estudo de padrões de cores associados à implementação de informações alfanuméricas, possibilitando e desenvolvendo encodificações e leituras de informações criptografadas contidas nesses códigos de cores. O objetivo é desenvolver uma plataforma de código para a utilização em aplicações interativas. O projeto consiste na criação de um cenário virtual 3D interativo, onde a interação acontece pela leitura dos movimentos. Através da tecnologia utilizada pelo sistema Kinect e a utilização de open sources, o usuário interage e modifica o cenário e objetos projetados de acordo com a sua movimentação e gestos. A chamada Second Screen usa um dispositivo móvel como tablet ou smartphone para acessar conteúdos referentes ao programa que está sendo exibido na televisão. Neste modelo, os membros da família assistem ao mesmo programa pelo mesmo televisor, com a possibilidade de acessar diferentes partes do conteúdo interativo de forma independente em seus respectivos aparelhos móveis. Numa espécie de recorte cosmopolita e contemporâneo da MPB, a Roda de Fora visa documentar diferentes gêneros musicais e criar conteúdos interativos. A ideia é desenvolver uma plataforma baseada na web para a edição de áudio e vídeos, videoclipes de artistas brasileiros. A ProSol desenvolveu um aplicativo de smartphones e tablets chamado Smart Taxi, para chamar um táxi pelo aparelho móvel adequado às suas necessidades. Através da aplicação, o usuário tem como especificar os requisitos básicos, como idiomas que o taxista fala, a quantidades de malas que vai levar, se aceita fumantes, entre outros. A viatura mais próxima do local da chamada que se encaixar no perfil procurado será acionada. Originado de um curta-metragem,
O projeto Na Boca do Povo visa, a partir do mapeamento já existente da gastronomia de rua carioca, criar um site informativo e desenvolver um aplicativo mobile baseado em localizador GPS. Com o aplicativo, o usuário poderá localizar e indicar suas opções de gastronomia de rua. São 9 projetos muito diferentes, né? Eu queria que os senhores comentassem qual o potencial desses projetos para o Estado. Olha, nós não queremos criar uma expectativa inusitada, tá certo? Eu acho que a gente tem que ser um pouco, vamos dizer, realista de que nós, e fazer um pouco jus ao nome, Centro Experimental, que é o CECID, né? Então, é a primeira experiência que a gente está fazendo que acontece quando você provoca uma iniciativa dessa. Tem alguns que são bastante óbvios, de qualquer do público entender, o caso do Smart Taxi e tal. Tem outros que já são um pouquinho mais, vamos dizer, como estava dizendo o Paulo aqui, de tecnologia mais incremental. Todo mundo hoje está começando a usar muito aquele código chamado QR Código, o QR Code, que é em preto e branco. Então tem um projeto de desenvolver introduzindo cores que aumenta o potencial disso. Se vai dar certo ou não cada um desses projetos, a gente vai ver. Certo? Eu acho que vai ser uma expectativa muito grande de, quem sabe, os 9 dão certo. Mas mesmo aqueles que não vão dar certo por acaso, vão nos trazer uma experiência do que está acontecendo. Isso é muito importante, porque, lógico, a melhor maneira de aprender, às vezes, é errando, fazendo de novo. Eu até acho, eu sou mais otimista que você. Eu acho que todos vão dar certo, porque mesmo que os resultados não sejam aparentes, a contribuição para você realimentar o sistema, porque há um detalhe fundamental no Rio de Janeiro que às vezes não é percebido. O Rio de Janeiro tem hoje 19 universidades e 26 institutos de pesquisa, que são grandes alimentadores de propostas e de exigências de projetos ligados à interatividade. E do outro lado tem um enorme quantitativo de empresas, micro e pequenas empresas, que são capazes de, até nós estamos comentando aqui ao lado, eu e o Saúl, o quê? Primeiro, empresas que são capazes de produzir as inovações incrementais. Empresas que são capazes, mesmo não produzindo inovações incrementais, de adaptar inovações já desenvolvidas em outras localidades para a prática diária. E empresas que estão, de fato, em alguns desses projetos, desenvolvendo inovações radicais, que vão se constituir em avanços visíveis na tecnologia da informação. Ou então utilizar tecnologias já existentes para a solução de outros problemas, problemas diferentes daqueles que elas são usadas normalmente, né? Eu acho que um outro passo que seria essencial e é fundamental é de unir mais os geradores de conteúdo, de uma maneira geral, com esses especialistas da tecnologia da informação, né? Eu acho que o sonho de todos nós é ver, por exemplo, a interatividade, que eu acho que é a palavra-chave desse processo todo da convergência digital, ser utilizada em áreas como a educação, a saúde, o treinamento de pessoas, etc., ou até para facilitar a geração de conteúdos de forma muito mais ampla, né? Porque há um barateamento do custo de todos esses processos, de todos esses dispositivos, todas essas máquinas, equipamentos, etc., e provavelmente a gente vai ver num futuro não muito distante a capacidade de pessoas, como se vê já no YouTube, por exemplo, outra experiência da tecnologia da informação, de pessoas gerarem conteúdo de grande qualidade ou de interesse social, de interesse na área da informação, etc., de maneira muito rápida e muito barata. E então, isso é um processo, uma verdadeira revolução, digamos, em termos de comunicação social. E isso pode ser alimentado pelo próprio Estado, na medida que ele pode lançar editais para a produção desses conteúdos. Claro. Né? Mas existe uma carência visível nesse processo, que, como sempre, no Rio de Janeiro, está ligada à ausência de mão de obra qualificada. Quer dizer, eu acho que um dos problemas que nós temos é que nós ainda não conseguimos implantar programas, tanto na educação superior como na educação média profissional, que ofereçam quadros competentes, habilitados a trabalhar plenamente nessa questão da interatividade. Não existe ainda no Rio de Janeiro, por exemplo, um conjunto de cursos que sejam capazes de formar profissionais desenvolvendo projetos específicos em determinadas áreas. São Paulo houve uma iniciativa pioneira, algum tempo atrás, de lançar um curso de graduação tecnológica em produção de jogos, né, de games. Essas iniciativas isoladas, eu acho que nós precisamos organizar no Rio de Janeiro.
Aliás, esse é um papel da rede. A Rede Tecnologia tem entre as suas missões está de articular relações entre ofertas e demandas, e entre tecnologia e entre organizações demandantes e ofertantes de tecnologia e inovação, e identificar as necessidades para que isso ocorra bem. Como? Formando quadros, por exemplo. É um papel de articulação, né? Papel de articulação. Mas a gente está falando muito no Rio de Janeiro de economia criativa. Exatamente. Né? E que aqui pelo próprio fato que o senhor citou, das universidades estarem aqui, dos centros de pesquisa, a gente tem uma quantidade muito grande para produzir esse material, né, e fomentar essa economia. De que maneira, então, a gente pode transformar isso em algo palpável, apesar da economia criativa trabalhar com o que não é palpável, né? De fato, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é começar a oferecer às instituições que são as ofertantes um painel das demandas. Existem vários mecanismos para isso. Eu hoje tenho como um dos mais eficientes no país um mecanismo que foi criado pelo SEBRAE, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o Sistema Brasileiro de Respostas Técnicas, o SBRT. Quer dizer, se você tem uma demanda sobre algum aspecto da tecnologia, não estou falando da questão só da interatividade ou da computação ou das novas tecnologias de informação e comunicação, falando de todas as áreas. Você pode, através online, você pode colocar a sua questão e a rede e outras associadas identificam uma autoridade, no sentido de uma pessoa especializada, que possa dar uma resposta correta e estabelecer um processo de parceria e de consultoria. Eu acho que isso facilita muito a criação de uma política de consolidação dessa geração de mecanismos de interação aí. Você disse bem, o Rio de Janeiro é um grande centro gerador de conteúdo de todo tipo, né? Na área da cultura, do lazer, do entretenimento, da informação jornalística, da informação científica, etc. E eu acho, da edição de audiovisual, por exemplo, televisão, a Rede Globo tem sede no Rio de Janeiro, e o fenômeno da interatividade, se for levado à televisão aberta, vai representar uma verdadeira revolução, não só no que diz respeito ao lazer e entretenimento, mas sobretudo a utilização da TV como uma fonte de divulgação de informações de interesse público e testar a reação imediata do público com relação a essas informações, aos eventos que estão acontecendo em tempo real. Porque essa é uma revolução também fantástica em termos de comunicação. Nós estamos já, dentro do pouco tempo que o CECID existe, da experiência que a gente está tendo, nós estamos consolidando assim, uma visão otimista, bastante otimista. Em primeiro lugar, é o seguinte: todos os equipamentos para montar, por exemplo, uma estação de TV digital interativa hoje em dia, o preço está caindo vertiginosamente. Ou seja, uma coisa que era caríssimo anos atrás, ela está mais barata. O Rio tem essa tradição das televisões. O histórico da formação de estações de televisão está aqui. É a TV Tupi, depois a Manchete, depois a Globo, a TV Rio. Então, o que o CECID está enxergando é o seguinte: nós precisamos, o grande, vamos dizer assim, o grande incremento da televisão interativa, aí já é uma opinião mais pessoal. Eu acho que o foco dessa história está nas comunidades. Quer dizer, eu estou apostando com quem quiser que em menos de 3 anos nós vamos ter mais de uma estação de televisão comunitária aqui no Rio de Janeiro. Precisamos disso, em que você vai juntar a cultura local, tá, com a possibilidade de ensino local, com a possibilidade de melhor governança, de presença pública, sobretudo nas unidades pacificadas, nas comunidades pacificadas. E aí, o que nós já estamos trabalhando para começar associando-se a essas iniciativas, né, o CECID dá cursos também. Então, nós temos facilidades para promover cursos. Começa promovendo no CECID, depois transfere para essas comunidades. Então, você tem curso de roteirista, cinegrafista, iluminador, uma série de cursos de nível médio, né, que são curtos e precisa articular isso de uma forma produtiva. Eu acho que o desaguar disso vai ser, né, na produção ou na consolidação dessa ideia que a TV interativa digital, com todo o seu potencial de interação, eu não vejo isso tanto como as TVs grandes, abertas, com milhões de gente, de telespectadores, mas imagina isso numa comunidade, tá, onde essa interatividade realmente vai ocorrer. O senhor está falando de um ponto interessante, que é a segmentação, e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas.
uma tecnologia desenvolvida no Brasil para fazer com que os programas da TV digital possam ser interativos. Nossa reportagem conversou com o pesquisador do Laboratório de Telemídia da PUC-Rio, Carlos Eduardo Batista. Vamos acompanhar. O Ginga ele é um software que fica instalado no receptor de TV, né, que ele pode ser acoplado a uma TV ou pode estar embutido dentro da TV, e ele faz com que a recepção do sinal digital que agrega interatividade possa ser executada. Então você recebe um programa de TV que embute uma espécie de programa de computador. E assim que ele chega no seu receptor de TV, você vai ter esse programa sendo executado e vai poder interferir no que você está visualizando, né? Justamente interagir com o programa de TV. Então, foi uma especificação que o padrão foi desenvolvido a partir de um projeto de pesquisa, desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba, junto com a PUC do Rio, que agora está sendo adotada por vários países da América Latina, a maioria dos países da América Latina, e porque se tornou um padrão internacional. No Brasil também é um padrão, já é realidade, já existem produtos que já estão no mercado, que contêm o Ginga, ou seja, que provém a interatividade para a TV, só que a gente ainda não tem muito conteúdo sendo desenvolvido de forma interativa. Ou seja, você já tem produtos no mercado que dão suporte à interatividade, mas você não tem os produtores de conteúdo, as difusoras, as emissoras de TV, produzindo conteúdos que possam ser visualizados com esse recurso. Existe uma necessidade de capacitação dos produtores de conteúdo, né, com relação às tecnologias de interatividade. Então, você precisa ter pessoas na área de TV que sejam capazes de desenvolver aplicações interativas, porque já existem televisores capazes de executar essas aplicações, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, com essa mesma tecnologia que visa justamente harmonizar o que é possível em termos de interatividade na TV. Na Argentina, o Ginga já é uma realidade. O padrão foi adotado lá e já estão sendo desenvolvidos dispositivos e já tá chegando na população equipamentos que possuem o Ginga. Mas como o Ginga ele é um padrão internacional do ITU, ele pode ser adotado por vários outros países, como já vem sendo. A estimativa, acredito que está em torno agora de 12 países que já adotaram o Ginga oficialmente, e existe a possibilidade que mais outros países, não só na América Latina, também adotem. Porque adotar o Ginga é integrar uma rede de desenvolvimento. É uma tecnologia que está em constante desenvolvimento e não é uma questão de que o Brasil está impondo uma tecnologia, mas sim agregando parceiros para o desenvolvimento da interatividade na TV digital. Falando nessa questão da segmentação e da necessidade de produção de conteúdo para a interatividade, né? Como é que a gente pode caminhar melhor? Eu acho que o Saur falou bem, quer dizer, a TV aberta comercial, evidentemente, vai levar mais tempo para adotar a interatividade plena, como a gente chama, interatividade com canal de retorno, que permita, quer dizer, que o ouvinte, ou na verdade o telespectador, interaja com o conteúdo que ele está recebendo, né? Mas eu acho que a TV aberta, pública, a TV Brasil, a TV Alerj, as TV dos legislativos, as TVs universitárias, etc., vão provavelmente adotar, claro, tem que investir em capacitação, em equipamento, etc., mas pode adotar isso e será um avanço enorme no sentido de democratizar a relação entre o poder público e a sociedade, né? Porque vai permitir conhecer instantaneamente a reação do telespectador aos temas que estão sendo discutidos, sendo abordados, e vão permitir também difundir conhecimento e informação sobre temas de interesse público, como saúde, educação, etc. E tal. Mas mesmo na TV aberta comercial, você imagina o que seria, por exemplo, um Big Brother Brasil ou um jogo de futebol da Copa do Mundo, em que os telespectadores, milhões de telespectadores, não apenas aqueles que estão no estádio assistindo, gritando, torcendo pela seleção brasileira, pudessem manifestar sua opinião com relação, por exemplo, à substituição de um jogador ou a modificação qualquer no esquema tático da seleção brasileira, instantaneamente, isso fosse comunicado a todos os telespectadores. Não é isso? Quer dizer, é uma revolução em termos da participação, do conhecimento que está acontecendo e do sentimento das pessoas com relação a espetáculos que estão sendo oferecidos ao público. E eu acho que também tudo isso contribui para você democratizar o processo educacional. Porque o mais importante é que hoje uma das dificuldades que você tem é de transferir um conteúdo para um grupo de alunos e não ter como avaliar se aquele conteúdo foi bem absorvido. Com esse processo de interatividade, você consegue, por exemplo, que dos canais que oferecem aqueles cursos de educação de jovens e adultos na televisão aberta, você possa fazer avaliações formativas quase que instantaneamente, e o aluno poderá verificar até que ponto ele pode continuar caminhando no sentido de aprofundar os seus conhecimentos. Quer dizer, isso significa você, de fato, democratizar a educação. E, por outro lado, você vai criar mecanismos facilitadores, como disse bem o Tito, de obter informações sobre tendências em determinadas comunidades. Por exemplo, demandas em saúde,
por exemplo, a necessidade de desenvolvimento em determinadas áreas de infraestrutura, tudo isso vai se facilitar extraordinariamente. Eu acho até que o IBGE vai mudar muito a sua feição, a sua forma de atuar, a partir que tudo isso estiver instalado. Quer dizer, nós vamos ter um novo IBGE. Não, pesquisas de opinião de uma maneira geral, um processo eleitoral, um debate eleitoral com participação e interatividade. Exatamente. Muda a sua dinâmica, muda a sua natureza. Mas a gente fala aqui até de um processo anterior, quer dizer, da mesma forma que a interatividade está mudando a educação, é preciso que se formem pessoas aptas a usar essa interatividade e a propor e a participar de uma maneira diferente, né? É verdade. Isso não é uma coisa muito trivial, né? É uma coisa que uma cultura que vai se adquirindo, né? É aquilo que eu já disse. Nós temos no Brasil a oportunidade de estar junto com todo o exterior. Nós não estamos para trás de ninguém. Então é uma forma da gente olhar para esse processo, não perder essa oportunidade, né? E entender que isso tem que ter uma compreensão geral, inclusive de cobrança. Porque você imagina, por exemplo, no caso de uma TV comunitária, o poder público chega, quer implementar algumas medidas. Uma das queixas tradicionais nessas áreas é que às vezes há uma dissociação das políticas públicas com o desejo da comunidade. Você tem um verdadeiro ágora moderno, aí, um ágora eletrônico, na medida em que você coloca uma TV interativa no lugar desse. Porque as pessoas estão votando na hora, estão conversando na hora. Agora, o próprio tamanho do Brasil dificulta um pouco esse processo, porque falou-se ali do Ginga como uma tecnologia desenvolvida no Brasil, mas que está sendo aplicada em outros países até antes da gente experimentar aqui. A Argentina avançou mais do que a gente, por incrível que pareça. A gente criou, acho que tem um programa na Argentina chamado Argentina Conectada, que é o programa que basicamente tem procurado articular. Mas a Argentina, nós estamos falando de 35, 40 milhões de habitantes e uma dimensão bem menor. Eu acho que a questão, aí eu vou remeter àquela intervenção anterior que você fez, quando falou do papel da comunidade. Eu acho que o segredo disso aí está realmente você atuar voltado para uma capilaridade entre várias comunidades, entre muitas comunidades. Esse é um dado que me parece muito importante no processo, quer dizer, você procurar fazer com que as comunidades realmente participem. A questão é anterior, é como você gera a cultura da interatividade. E aí vem as políticas públicas de educação e as sociais. Por exemplo, a política de você colocar computadores nas escolas não visa exclusivamente a você gerar meios de aprendizagem. Também visa a você criar a cultura da interatividade entre o aluno e o professor, e pior, ou melhor, entre o professor e o governo. Quer dizer, hoje os professores estão lançando as suas notas das provas por um sistema, uma plataforma colocada na Secretaria de Educação. Quer dizer, isso tem o aspecto gerencial, mas mais do que o aspecto gerencial, é também de gerar uma ideia de cultura de interatividade para os professores, porque eles vão passar essa cultura para os alunos. E aí, eu queria fazer um comentário. Muitas vezes a gente pode, né, fazer do limão uma limonada. No caso do Brasil, você disse muito bem, o tamanho do Brasil seria um obstáculo para você fazer isso. Mas tem o lado positivo disso, que é a escala que isso traz. Ou seja, se você começa a produzir essas coisas aqui, a diversidade, a multiplicação dos usuários, ela é muito grande. Então, por exemplo, equipamentos, né? Você fazer um equipamento para um país de 10 milhões é uma coisa, para fazer um de 150 é outra. Então, a gente tem que olhar isso como um todo, né? E é o que o Paulo disse, não se pode entender isso como uma coisa assim, uma simples inovação, uma novidade que está aparecendo aí. Isso é muito mais profundo. Mas tem que formatar esse produto, né? Agora, o mais interessante é que essa interatividade não vai ocorrer apenas na televisão que nós temos em casa, etc., que lá na fixa. Mas o fenômeno da mobilidade junto com a interatividade vai revolucionar inteiramente isso. Já se fala em governo móvel, em educação móvel, ou seja, de você poder acessar e interagir, né, para obtenção de informação, de interesse comercial, econômico, educativo, social, político, etc., em qualquer lugar, a qualquer momento, onde você estiver. E interagir com o governo, com quem você queira, com seu professor, né, etc., com a fonte, a origem do conhecimento, da informação, de maneira extremamente efetiva, né? Isso é importante. Potencial a gente tem, mas agora no próximo bloco a gente vai falar um pouco de como tornar isso prática. Não sai daí, Reenfoco aqui, política e economia caminham juntas.
conteúdos digitais podem servir para as áreas de políticas públicas como educação e saúde? Bom, na educação acho que nós já falamos bastante, né? Mas de qualquer maneira eu gostaria de frisar, primeiro, gerando essa cultura da interatividade. Há várias culturas que você tem que gerar na educação brasileira hoje. Uma delas é a cultura do empreendedorismo, porque senão nós não vamos ter os micro e pequenos empresários que vão desenvolver toda essa tecnologia ou vão aplicar em novos produtos. A segunda é a cultura da educação continuada, porque hoje nós todos sabemos que no sentido figurado, o diploma vale por muito poucos anos, porque os conhecimentos estão avançando com muita aceleração e cada vez mais fica difícil você trabalhar sem retornar ao processo de aprendizagem. E a terceira é a cultura da propriedade intelectual, que é determinante num país que quer ser competitivo. E a cultura da interatividade se agrega a essas. Se agrega como? Porque se nós tivermos a interatividade, nós aceleramos, acho que foi o Saúl que colocou isso no início, nós aceleramos o processo de conhecimento, de aquisição de conhecimento. Então fica muito importante a gente utilizar a interatividade também como um parâmetro decisivo para a melhoria do processo educacional. Na saúde, eu acho que é mais visível, porque a interatividade, por exemplo, pode criar aquele sistema que já é utilizado nos Estados Unidos, não via televisão ou via TV digital, mas via internet, da chamada medicina à distância. Isso pode, por exemplo, permitir a consulta de médicos menos experientes a médicos mais experientes no trato de uma questão urgente que muitas vezes não permite que o paciente seja transportado. Quer dizer, essa prática me parece um exemplo, um pequeno exemplo de como isso pode interferir na saúde. Não, a gente pode ver isso, por exemplo, imagina numa comunidade amazônica, de fronteira, que basta ela estar interligada pela internet, né? Você pode ter ali um médico novo, ou às vezes até um enfermeiro que está atendendo uma coisa. Ele poder perguntar e poder interagir rapidamente com imagem, com som, né? Com o médico à distância, vai salvar vidas, vai ser um fator significativo de melhoria desse atendimento. Né? E o Prodege, que é um dos parceiros desse projeto todo, tanto da Rede de Convergência Digital quanto do CECID, não é? O Prodege já desenvolveu protótipos de informação com interatividade no campo, por exemplo, da dengue, da gripe suína, etc. Não só para a televisão, mas também para dispositivos móveis. Isso pode ser demonstrado. Então, quer dizer, o próprio governo do Estado já está começando a se interessar pela interatividade associada à mobilidade como uma fonte de comunicação permanente com o cidadão. Porque a tecnologia acaba representando também uma economia no final, quer dizer, uma efetividade maior do serviço e com uma economia porque você ganha escala, né? Permite a você organizar mais as ações, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro tem 92 municípios. Quer dizer, se você consegue, através de um antigo projeto de construir uma infovia no Rio de Janeiro, você vai facilitar extraordinariamente tudo. E a interatividade não fica só na saúde e na educação. Porque, por exemplo, se você interage os arranjos produtivos locais do Rio de Janeiro na questão de trocas de produtos ou de serviços, você pode criar uma gigantesca rede com extrema competitividade, fazendo com que um arranjo produtivo local se beneficie daquilo que está instalado na cadeia de fornecedores de outro. Quer dizer, essa ligação é muito fácil e você sabe que no arranjo produtivo local, em determinadas áreas, determinados campos, você é obrigado a ter rapidez na resposta. Se você não tiver rapidez, você perde competitividade. Eu acho que também aí isso é extremamente importante. O que falta para a gente criar essa infovia, na opinião dos senhores? Eu acho que a Infovia já se desenvolveu muito, mas a Infovia hoje, quer dizer, toda a parte de estrutura de fibra ótica, eu acho que já praticamente já existe um anel no estado do Rio de Janeiro como um todo, mas hoje a Infovia, o processo mais rápido é o processo, digamos, de comunicação pelos dispositivos móveis, né? Eu acho que em todos os municípios, não sei se em todos, mas praticamente todos os municípios não estão iluminados, mas tem pelo menos um ponto de chegada, praticamente todos, de internet de velocidade alta. Falta realmente dentro dos municípios você estender e irradiar isso, como foi feito em Piraí, por exemplo, né? Na época que o vice-governador, hoje vice-governador, então prefeito de Piraí, né, instalou lá, iluminou Piraí com a internet de alta velocidade. Acho que Mangaratiba também, né? Mangaratiba acho que tem também. Alguns municípios já avançaram nesse sentido. Mas a área de segurança, por exemplo, é uma área também em que a interatividade é fundamental, né? Então,
Eu acho que realmente... Agora, o que falta mesmo, eu acho que uma das coisas que falta é realmente nós nos preocuparmos mais com a questão da qualificação do pessoal. De novo a produção do conteúdo, porque não adianta ter tudo isso e não ter conteúdo. Você já tem políticas de financiamento, de fomento, criadas em conjunto com o SEBRAE e com as secretarias do Estado, que estão atuando de maneira concreta e efetiva no sentido de construir essa política da interatividade. Do outro lado, você tem uma rede de micro e pequenas empresas que estão interessadas em atuar. Só que muitas delas não conseguem atuar porque falta a participação de quadros. Como vamos conseguir esses quadros? O Forma colocou isso na primeira apresentação, no primeiro bloco. Nós precisamos incrementar a articulação universitária-empresa de uma forma mais efetiva, eu diria mais eficaz. E do outro lado, é preciso que nós nos preocupemos com a formação dos técnicos de nível médio, vou frisar, e com a formação, educação profissional, portanto, e com a formação em nível superior, quer de tecnólogos, quer de especialistas em redes e nessa área de interatividade. Eu acho que vale a pena chamar a atenção aqui num ponto para ficar bem claro para o telespectador. Assim, tudo isso que a gente falou sobre a TV digital interativa, né, com o fenômeno da convergência digital, em que computador, telefone celular e televisão estão indo para o mesmo caminho, hoje a gente já pode em casa, o mesmo televisor que está recebendo o programa, ele pode servir de saída para o computador, para a gente ver foto da família e coisas do gênero. Então, tudo aquilo que se aplica para a televisão, se aplica também para esses dispositivos móveis. Então, essa convergência digital significa isso, você poder ter mais de um meio de chegar lá, certo? Então, não só através... Por isso é que o CECID tanto atua na área da televisão digital propriamente dita, como também naquilo que provém do chamado IPTV, ou seja, a televisão via internet. Os dispositivos móveis também. Exatamente. Aí a coisa é por isso que expande com muito mais. Então, nós vamos depender daí o seguinte, duas coisas que estão indo aí. A adoção do Ginga como padrão brasileiro, uma adoção efetiva, a gente tem coragem de dizer que é preciso adotar isso, eu acho um absurdo você dar incentivo fiscal na fabricação de televisores sem exigir uma contrapartida tecnológica para cá, que é o caso de colocar o Ginga, que já estão sendo feitos nos outros países. Né? Isso de um lado, em relação à televisão em si. E do outro lado, a questão da banda larga. Né? À medida que o Plano Nacional de Banda Larga progrida, você vai ter, então, acesso por todos esses caminhos. E a coisa acaba convergindo mesmo. Agora, puxando a brasa para o Legislativo, de que maneira o Legislativo pode também contribuir nesse processo, já para a gente encerrar a nossa conversa? Eu vejo uma aplicação extraordinária no Legislativo. É como se você tivesse... não precisa de nenhum exemplo, é um fato. Você interligar as câmaras municipais e a Assembleia Legislativa. Quer dizer, muitas vezes você define, no auge da discussão, numa audiência pública, você está discutindo um caminho para um determinado projeto de lei. Eu acho que se você tivesse, não é uma torcida, mas de fato é um processo de interferência. Muitas vezes você define uma política pública, constrói uma lei que pode atender a um determinado município, mas provavelmente não atende a outro. Então, você criar uma capilaridade entre a Assembleia Legislativa e as câmaras municipais é absolutamente fundamental. A outra é entre as próprias prefeituras e a Assembleia e o Executivo. Eu acho que isso seria, essa rede, é uma rede que vai oferecer resultados muito bons. E entre a população e o Legislativo. Exatamente. Revolucionando aí até... Por exemplo, vejo, recentemente, foi discutida, essa semana que passou, foi discutida a questão do pré-sal. Se houvesse um processo como esse, nós teríamos toda a população do Rio de Janeiro, toda a população do Espírito Santo e provavelmente boa parte da população de Minas e de São Paulo atuando em defesa da proposta que foi colocada pela bancada do Rio de Janeiro. Não teria essa sensação de silêncio. Pois porque você está falando de 47 deputados, está falando no Senado de 3 senadores, mas você está falando de quantos milhões de habitantes no Rio de Janeiro? E de quantos em São Paulo e quantos no Espírito Santo? Eu queria dar uma sugestão e um oferecimento, com toda a modéstia do oferecimento em si, mas, sinceramente, quem sabe nós podíamos fazer com a LERJ. Eu acho que, veja bem, os deputados e os vereadores e tal são pessoas que representam todos os segmentos da sociedade. Não necessariamente tem qualquer background tecnológico e às vezes é difícil entender um pouquinho essas coisas.
que tal uma proposta da gente fazer, né, desenvolver junto com o CECID e a Alerj um tipo de conteúdo de esclarecimento do que são essas coisas novas que estão voltado para o legislador. Quer dizer, podia ser uma coisa específica para a tarefa do legislador. Tem muita gente que não sabe o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual. Eu fui legislador, fui vereador, fui deputado estadual. Então, muitas vezes as pessoas perguntam efetivamente, mas o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual? Então, aí E eu acho que se podia criar um produto interativo que permitisse responder essas questões. Bom, de qualquer forma, então, colocado o CECID está aberto E o CECID fica onde? Quem quiser conhecer, visitar, é importante essa informação. O CECID fica aqui no Rio, no centro do Rio, na Rua da Alfândega. Nós estamos abrigados numa loja cedida pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio, onde foi feita uma obra de adaptação do estúdio e tal. É só ir lá e marcar uma visita, serão muito bem-vindos. Tá ótimo. Muito obrigada. A gente já chegou ao fim do programa. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Paulo. Obrigada, Tito. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.